Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, agora a parte 4, ainda com arranjos sem repetição, também chamado de arranjo simples, faremos o exercício número 5. Exercício número 5. Um brinquedo comum de parque de diversões é o bicho da seda, que consiste em um carro com 5 bancos duplos e que descreve sobre trilhos em alta velocidade uma trajetória circular. Suponha que haja 3 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança, e que em determinado banco duplo a ser escolhido, devam acomodar-se uma criança e seu responsável. De quantos modos diferentes podem as 6 pessoas ocupar 3 bancos duplos? Alternativa A, 2 elevado à terceira potência vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. B, 2 à terceira vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial. C, 3 ao quadrado vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Letra D, 3 ao quadrado vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial. E letra E, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Está aqui um desenho ilustrativo. Vamos pensar em acomodar essas pessoas. Então, aqui tem o pai 1 e o filho 1, ou seja, o seu responsável, pai 2 e o filho 2, pai 3 e o filho 3. Os bancos duplos, A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2, D1 e D2, E1 e E2. Vamos pegar uma primeira configuração. O pai está sempre junto com o filho, ou seja, o responsável com a criança vai estar sentado sempre num banco duplo. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse pai 1 e o filho 1 e colocar aqui. Mas veja, a alteração de posição, o filho sentando aqui em cima e o pai aqui embaixo, a gente vai ter uma nova configuração. Vou pegar esse pai 3 e o filho 3, colocar aqui P3, filho 3. E o 2, vou colocar o filho 2 aqui e o pai 2 aqui, poderia ser o contrário. Note que é um problema envolvendo sequências, porque se eu altero a ordem, altera a configuração. É de arranjos sem repetição, porque o conjunto aqui, o pai e o filho ficando aqui, eu não posso ter eles em outro banco duplo, eu não posso repetir. Então, e também eu tenho aqui 5 bancos duplos, mas eu tenho 3 duplas de pessoas. Então, eu tenho mais elementos e poucas posições para sentar. Uma estratégia de resolução, talvez muitos iniciem desta forma, colocando aqui 5 situações. É interessante a gente começar com essa solução, e muitos começam por ela, talvez terminam, acham alguma alternativa e acham que está certo e na verdade não está. Por que eu estou dizendo isso? Quantas são as possibilidades para que uma determinada, coloquei 5 bancos duplos, uma determinada família pode sentar? Não dá para saber. Pode ser que esse primeiro banco nem sente nenhuma dupla. Então, essa configuração eu não posso aplicar o princípio multiplicativo. Pode ser que aqui fique com nenhuma pessoa, nenhuma dupla, né? Pode ser que nesses 2 bancos fiquem o pai 2 com o filho 2, pode ser que fique o pai 3 com o filho 3, pode ser que fique o pai 1 com o filho 1. Não dá para saber. Pode ser que fique 0 ou uma dupla, mas não sabemos qual é essa dupla. Então veja que ou é 1 ou é 2. O princípio não pode ser aplicado. Muito bem. Mas nós podemos, ao invés de organizar os bancos duplos, organizar as famílias, vamos dizer assim. Agora sim a gente consegue fazer a seguinte configuração. Aqui eu tenho o pai 1 com o filho 1 para ser acomodado num banco duplo. Eles podem acomodar ou no A1, ou no A2, ou B1, ou seja, quais são as duplas de banco? 1, 2, 3, 4, 5, em qualquer uma das 5. Então são 5 possibilidades. Porém, eu ainda posso ter uma configuração aqui. Suponhamos que eu deixei o P1 e F1 aqui, mas eu posso trocar eles. Então é 5 vezes depois 2. Mas vamos deixar primeiro acomodando
o pai e o filho. Então, agora eu vou acomodar este aqui, essa dupla. Ela já vai ter 4 possibilidades, porque só não vai poder sentar na dupla de banco que P1 e F1 já sentou. E depois aqui, P3 com F3, 3 possibilidades. Só que para cada uma dessas situações, ou seja, para esse pai 1 e filho 1, existem 2 possibilidades, porque é 2 fatorial. Para cada um desses aqui eu vou ter também 2 fatorial. Por isso que a gente não consegue resolver essa questão por uma fórmula direta. Teríamos que usar essas estratégias. E veja que quando a gente começou com 5 posições, o princípio não poderia ser aplicado. Então a gente já pensa agora nas pessoas e escolher quais são os bancos que elas vão se sentar. E aí a gente tem a resposta que é 2 elevado à terceira, vezes 5 vezes 4 vezes 3, que eu posso pensar em 5 fatorial. O que eu acrescentei quando eu fiz 5 vezes 4 vezes 3? Nós já fizemos em outro exercício anterior. Eu estou acrescentando 2 fatorial e corrigindo com o 2 fatorial. Então, nesse caso, o resultado vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Está aí a nossa resposta final. Se você quiser, de fato, resolver o valor numérico, aqui eu tenho 8. 8 vezes 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, aqui dá 60 vezes 8. E 60 vezes 8, 480. Já é o resultado também que a gente poderia ter para essa questão. Só conferindo novamente, eu tenho aqui 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 fatorial sobre 2 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, 20 vezes 6, 60. 6 vezes 8, 48, ou seja, 480 também é uma possível resposta para essa questão. Porém, quando a gente observa as alternativas, a gente vai encontrar a alternativa correta na letra A. Perfeito? Percebam que esse problema a gente não conseguiu organizar fórmulas para interpretá-lo de forma bem coerente. Não é dessa forma que a gente vai fazer outros exercícios. Usando fórmula, a gente talvez não consiga resolver problemas iguais a esse. E esse até já é um problema relativamente mais tranquilo. Existem problemas mais qualificados que talvez com a fórmula fica bastante contraproducente. Você tem que usar outras estratégias. E essas tomadas de decisão que a gente está tendo, essa organização, ela facilita. A gente vai pegando mais experiências quando chegarem problemas mais desafiadores. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.